Boa tarde. Boa tarde, profs. Estão me ouvindo bem? Estão conseguindo me ouvir? Beleza, então. Vamos lá, então. Hoje nós vamos trabalhar com gamificação, interação com os alunos, né, utilizando as ferramentas Quizzes e Kahoot, certo? Vamos falar um pouquinho aí, então, sobre gamificação, tá? Ah, então já apresento a minha tela aí para vocês para começar falando sobre um pouquinho sobre isso, né? Então, gamificação é uma coisa que quando a gente fala, remete muito a game, né, a jogo mesmo. Então, a primeira coisa que a gente pensa quando tem contato com a palavra ou contato com gamificação, com esse termo, é que a gente vai trazer jogos em si, simplesmente trazer jogos para a sala de aula. E não é bem isso, né, é um pouco mais é muito mais aprofundado do que simplesmente trazer jogos para a sala de aula. De certa forma, a gente tá trazendo jogos para a sala de aula. Só que não é qualquer jogo, né, não é todo mundo pega o celular e vamos jogar. E também não é tão simples assim, porque as mecânicas que a gente vai aplicar dizem muito respeito à nossa à nossa aula de forma bem pessoal, né. É algo que a gente vai lidar da forma que nós preferirmos, que nós conseguimos encaixar no nosso estilo de dar aula. Então não existe uma fórmula pronta quando se fala de gamificação, mas existem ferramentas que vão facilitar, que vão ajudar a transitar nesse processo. O ideal seria que a gente pudesse desenvolver, né, como desenvolvedor de programas aí de softwares, o ideal seria que todo professor conseguisse desenvolver como se fosse desenvolver um software, o jogo que viesse à cabeça, né. Então, desenvolver um jogo com as mecânicas, características visuais, né, o design, com a lore do jogo, né, que é a história, o mundo, a gente criar lá de acordo com a nossa necessidade na sala de aula. Só que isso é um pouco complicado, porque envolve aí muita prática e muito estudo de programação, né. Existem empresas que fazem isso, porém não é um custo barato e também demora muito tempo, tá. Quando a gente vai ler sobre o assunto, procurar uma solução, a gente vai encontrar lá muita empresa falando que resolve o problema, só que eu preciso muitas vezes que o problema seja resolvido agora, essa semana, e aí eu não tenho para onde correr, essa empresa aí não vai me atender na hora, né. Às vezes demora meses ou até anos para desenvolver um jogo. Hã E aí a gente vem usar essas ferramentas que são de certa forma mais simples, mas elas vêm muito a calhar e ajudam muito para que a gente desenvolva, enfim, o a característica que é gamificar a aula, que criar gamificação no nosso conteúdo, na nossa disciplina. E aí eu trago para vocês aqui o termo, né, gamificação, ele vem do termo em inglês gamification, e ele significa simplesmente assim, é um termo que eu achei aí na internet, primeira página que vocês pesquisarem no Google sobre gamificação, vai aparecer uma frase muito parecida com essa, que é muito comum quando se estuda isso, que a gamificação ela é o uso de mecânicas e características de jogos, usadas para engajar. Então, são mecânicas e características de jogos, mas não são jogos em si. Então a gente não vai criar um jogo
propriamente dito, né, pegar lá e criar um Mario da matemática, criar sei lá, um Sonic da biologia. A gente vai criar mecânicas que lembrem jogos e que a gente pode engajar os alunos dessa forma, né. Motivar comportamentos e facilitar o aprendizado em situações reais. E é isso que a gente busca com a gamificação, tá. E é bem importante esse termo ser compreendido para a gente não pensar que a gente simplesmente vai criar um jogo. Porque, como eu disse, é frustrante que a gente não vai conseguir fazer um jogo em si nessa complexidade, e o que a gente vai fazer é simplesmente adotar mecânicas de jogos para o nosso conteúdo. O que que é adotar mecânicas de jogos? Por exemplo, o jogo ele tem uma característica que é muito estimulante e que me motiva muito pessoalmente, que é a premiação. O jogo ele sempre é dividido em fases. Esse jogo ele sempre vai te dar premiações, qualquer jogo, né, vai dar premiações de acordo com o nível que você tá, que você passa, o objetivo que você consegue atingir. E isso é motivador. A gente conseguir alcançar coisas, ver resultados de premiação, tá. E a premiação ela é muito importante nesse quesito de gamificação, porque isso motiva muito, tá. E a gente vem buscando, acredito que vocês também, ah, talvez muito mais tempo do que eu, formas de engajar os alunos, né. A gente vive cada dia uma realidade diferente. As gerações que vão chegando vão sendo diferentes. E a forma como eu tive aula há 20 anos atrás, não é a mesma forma que vai motivar um aluno daqui 20 anos. Vai ser totalmente diferente. É outro mundo. E a gente precisa se adaptar para isso. A gamificação vem para suprir essa necessidade. Então vamos sempre lembrar desse termo, que gamificação não é simplesmente criar um jogo, é usar mecânicas e características dos jogos no nosso conteúdo, tá. As ferramentas que a gente vai usar são quizzes e Kahoot. É simplesmente a gente vai acessar essas ferramentas, porque elas são online, então não há necessidade de baixar nada, tá. Hã, deixa eu abrir aqui uma página, navegador e vamos começar. Bom, hoje eu vou começar pelo quizzes, tá. Por quê? O Kahoot ele é um pouco mais conhecido, eu acredito que seja uma ferramenta, assim, bastante difundida no último ano, últimos 2 anos aí, hã, ela se alastrou, né, o pessoal passou a conhecer bastante devido à simplicidade que o Kahoot traz para nós, né, fazer essa gamificação. Ele faz isso de uma forma bem interessante, que é, ranquear o jogador, colocar o nome, o aluno ter tempo para responder, ganhar uma pontuação de acordo com o que ele faz lá, e depois ver o nome dele lá no topo da lista, ver os colegas tentando chegar, né, muitas vezes lá comemorar cada resposta certa, enfim. Né, é uma coisa que motiva, e sem contar que a gente usa o celular como ferramenta também, eles podem fazer essa atividade respondendo participando da brincadeira com o celular, e isso também é um motivador para a galerinha que tem aí, hoje em dia, tá. Então vamos acessar o Quizzes a gente acessa o site com quizzes.com, eu já estou logado na minha conta, né, eu usei a conta do Google para fazer login, então eu não preciso configurar nada. Para quem é usuário novo, professor aí que for criar conta agora, vai ter que fazer login ou criar uma conta, tá. É bem simples. Se você usar o Google, é mais simples ainda, porque aí ele vai pegar as tuas informações da conta do Google e você não precisa ficar configurando, respondendo um monte de coisa, completando um monte de campo. Facilita bastante, tá. E aí vamos acessar o Quizzes.
Então, como eu estava falando, o Kahoot, ele trouxe essa ele se alastrou, né. Porém, o Quizzes ele é um pouco mais completo, ele tem mais recursos e eu acho que ele funciona, hã, a gen vou usar um termo meio da informática, assim, ele funciona mais liso, ele é mais redondinho, ele funciona mais fluido que o Kahoot. Até o próprio site do Kahoot, eu me assustei outro dia quando fui acessar, porque ele tá carregado de coisa, assim, eles jogaram um monte de coisa lá para nessa época da pandemia, aproveitando o embalo, né, que o pessoal tá usando mais, deve ter dado um boom aí de usuários acessando, de quizzes sendo criado, né, e eles aproveitaram para lotar o site lá de coisas, de informações, ficou até meio estranho. A gente vai ver depois. Então eu prefiro começar pelo Quizzes, porque eu acho que ele é uma ferramenta mais completa. E ele traz recursos um pouco mais sólidos do que o Kahoot, tá? Inclusive um recurso novo, que é bem recente aqui, tá? Bom, quando a gente acessa o Quizzes, a primeira coisa que aparece aqui na nossa tela é é o explorador, né? A gente chama aqui o navegador, né, do Quizzes, onde a gente pode pesquisar por tópicos, pesquisar por conteúdos e já encontrar muitas vezes coisas prontas, tá? Como está aparecendo aqui, então, recomendados. Tem aqui super-heróis, matemática, marcas, músculos, microbiologia. Se eu for em See More, vai aparecer outros tantos, né? Então aqui com certeza vai ter a maioria deles de conteúdos para escola regular, né. Então tem menos para conteúdos, assim, por exemplo, que eu trabalho aqui no Senai, informática, enfim, mas para conteúdo regular, do ensino regular, tem muito aqui. Matemática, português, inglês, geografia, história, biologia e por aí vai, tá. Vocês vão achar com certeza, é muito professor que está usando essa ferramenta aqui, certo. E eu posso pesquisar, né, qualquer coisa que eu quiser aqui, vamos pegar aqui, hã ver se acha biologia. E vai aparecer aqui, ó, bastante coisa de biologia aí. E aí a gente tem para cada um deles as características, tá? Então, por exemplo, esse primeiro aqui, ele está dizendo que ele foi jogado 158 vezes, foi criado há 2 anos atrás, né? Aqui ele está dando a idade, né? Mais ou menos, décimo primeiro aqui. Em inglês, confesso que eu não sei. Se tiver algum professor de inglês aí que sabe exatamente como funciona lá a graduação deles lá não é, eu sei que não é tão equivalente ao nosso aqui, primeiro, segundo, terceiro ano, é meio estranho, enfim, mas tem aqui a idade, né, que pode ser escolhida lá depois, ou a, a classe que vai trabalhar. E aqui no lado a gente consegue ver um resumo, né, um resumo das questões que está trabalhando aí. Então, ele tem ali, ó, ele tem 20, né, são 20 questões, e eu posso ler todas elas aqui e já ver até as respostas estão disponíveis aí. E aí eu posso fazer o quê? Eu posso jogar, né? Eu posso ir aqui jogar esse, esse quiz aqui, ou eu posso simplesmente salvar ele para mim e depois editar, tá? Então eu vou até salvar esse aqui. Eu posso criar uma biblioteca, né? Vamos criar a biblioteca aqui. É, certa, criar. E vou adicionar, tá? Já foi adicionado aqui ao Desperta Digital, a biblioteca. Feito, tá? Então eu já tenho ele salvo na minha biblioteca. Depois a gente vai ver lá como que eu faço para utilizar ele, como que eu faço para achar na biblioteca, tá? Ah, então na parte de pesquisa é isso, é bem simples. Ela vai mudar aqui para cima, tá? A pesquisa depois que eu acessei uma pesquisa aí, vai ter aqui em cima a barra, né? Para eu pesquisar. E
é isso, não tem muito que a gente vê. Via de regra, todo o site que vocês acessarem que tiver em inglês e não tiver opção para tradução para o português, a gente pode utilizar o tradutor do navegador, né? Clicando com o botão direito na página e traduzir para o português. E ele vai fazer a tradução. Nem sempre a tradução vai ser uma tradução assim fiel. Vai ser uma tradução boa na maioria das vezes, porque não tem muita frase, muito termo, são palavras, né? Nas ferramentas, isso, tá? São palavras, só algumas palavras, e aí a palavra traduz-se literalmente, né? Então não vai ter problema com a tradução. Agora, quando for texto mais longo e tudo mais, o tradutor já não vai funcionar tão bem e vai achar algumas traduções aí meio estranhas. Ah, e o português, eu tô achando que esse português está vindo português de Portugal, porque às vezes também vem algumas coisas estranhas. Então, se eu traduzir aqui, pode ser que apareça algo meio estranho. Então, por exemplo, aqui, criar, ele não vai, ao invés de colocar criar, ele coloca crio, né? Então, mais ou menos isso. Mas fica aí a dica para tradução, tá? E aí a gente tem aqui, debaixo do explorar, nós temos a minha biblioteca. Então, a minha biblioteca vai ter aqui todos os arquivos da biblioteca, tá? Aí eu vou escolher aqui. Aqui na lateral eu tenho minha biblioteca, criado por mim, que eu gostei. Aí tem as bibliotecas que eu criei aqui. Aqui é geral, né? Todos os arquivos que eu tenho nela. Aqui na lateral eu posso filtrar, eu dividir por coleções, né? Então, por exemplo, tem duas aqui que eu criei, que eu estava criando hoje, são projetos, né? Esse é um esboço, e esse aqui já tem uma lição criada. Depois eu vou mostrar para vocês, tá? Como é que faz. E aí são diferentes, certo? E aqui tem outros que eu salvei aí, pesquisei e salvei, tá? Para ficar aqui na biblioteca, beleza? Bom, aqui eu posso alterar, né? Então, vou pegar aqui Desperta Digital, ele vai filtrar para mim e eu vou clicar no Biologia. E aí ele vai abrir esse quiz aqui, tá? Quando ele abre esse quiz aqui, aí eu posso visualizar as questões, tá? De forma aqui ampliada, mais fácil, e aí eu posso editar também esse quiz, certo? Então aqui eu posso mostrar as respostas. Ele vai mostrar qual é verdadeira, qual é falsa. Eu já posso até conferir, né? Então, o professor de biologia pode já chegar aqui e conferir ver se a resposta está certa antes de passar para os alunos. Ah, e aí tem aqui outras opções, né? Comece um teste ao vivo. Então, esse aqui são dois tipos que eu posso utilizar se eu quiser passar essa direto, né? Que é o clássico, os alunos vão progredir no próprio ritmo e o professor vai ver uma tabela de classificação e resultados ao vivo. E essa aqui é no ritmo do professor. Aqui está dizendo que é uma versão beta, e sempre que for versão beta, a gente toma cuidado porque pode dar problema, tá? Então é como se eles dissessem, ó, não estou garantindo nada. Pode ser que aconteça algum erro, que dê problema no meio do teste e fazer o quê? É a versão beta. Aí eles vão recolher a informação do erro que teve, o sistema vai pegar isso e eles vão ajeitar com o tempo, tá? E aí temos aqui, então, o clássico e no ritmo do instrutor. Eu posso começar, né? Se eu clicar aqui em clássico, então eu vou colocar aqui o tipo, né? Por equipe, clássico, né? Cada um vai responder a sua. Aqui eu posso atribuir uma classe, se eu tiver já uma classe criada, e tem outras configurações avançadas aqui, que são inúmeras, tá? Então, por exemplo, nós temos aqui tentativas. Quantas vezes a pessoa pode tentar fazer o teste? Eu posso deixar como ilimitado ou eu posso limitar algumas tentativas.
Os fabricantes, desculpa, os participantes, eles só vão usar nomes divertidos gerados pelo Quizzes. O Quizzes vai gerar alguns nomes, tipo o Google gera lá nos documentos, quando a gente não coloca o nome ou acessa um link sem estar logado na conta, ele coloca lá foca azulzinha, gato de moicano, alguma coisa assim, né? Gato verde, acho que é o nome de um animal e de uma cor. Então ele vai gerar um nome aleatório aí para ele mesmo. Esse aqui a gente deixa desmarcado se quiser que o aluno coloque o próprio nome. Ah, quiser que mostre as respostas após cada pergunta, então esse aqui é importante. Então, né, em validar e fora, quer dizer, mostrar na hora que ele termina de responder, ele só vai validar, dizer se está certo ou não, e se ele vai mostrar depois, né? E aqui é a mesma coisa, mostrar respostas após a atividade, durante e após a atividade. Configurações da atividade, então. Os participantes vão ganhar pontos de bônus e outras habilidades divertidas. Então, aqui entra aquela parte da gamificação que é muito importante, que é a recompensa pela atividade. Então, ganhar pontos de bônus, né? Cronômetro. Esse aqui cria um desafio. Então, quando a gente usa um cronômetro na gamificação, um tempo limite, cria um desafio, né? Maior ainda para o aluno. É interessante, pode ser retirado também. A tabela de classificação, deixar as perguntas aleatórias, tá? Não seguir sempre a mesma ordem. Ele vai sortear a ordem ali das perguntas. As opções de resposta também podem ser aleatórias. E, e permitir que os participantes possam responder, tentem de novo, né? Quando eles responder alguma pergunta de forma incorreta. E mostrar memes, né? Fotos engraçadas após cada pergunta, tá? Também dá para utilizar. E aí a gente tem aqui embaixo os memes, né? O conjunto de memes que a gente pode utilizar, que é uma coisa que a galera gosta e tá aí disponível. Um diferencial aí do Quizzes, certo? Depois a gente vai ver que dá para criar o próprio conjunto de memes nosso, certo? Bom, vou deixar o clássico aqui, vou continuar. E aí ele vai mostrar aqui, né? Qualquer dispositivo pode acessar este link e colocar lá. Deixa eu tentar aqui fazer. Aí eu vou colocar aqui o código. Vou colocar esse código aqui. 561186. 561186. Vai ser aí parecido com o que é lá no Kahoot também, tá? Então, por aqui. Se eu quero música ou não, efeitos de som ou não, memes. Ah, eu vou tirar, porque aqui vai me atrapalhar na live, então eu vou deixar sem os sons. E vai iniciar. Tá esperando os jogadores, né, para participar. E aí vou começar. O professor começa, vai começar para o aluno também. Deixa eu só tirar a música aqui que está me atrapalhando. E aí tem um tempo aí para responder. Eu vou responder de forma aleatória aqui, né? Não vou nem ler. E ele vai mostrando, né? No caso aqui, ele colocou um meme em inglês. A gente pode escolher um meme em português e criar nosso próprio conjunto, tá? Vou responder aleatório aqui também.
enfim, vai indo, né? No próprio ritmo do aluno, certo? Beleza. Fechou. Terminou a atividade. Tá aqui a atividade, né? Que foi jogada recentemente. E aqui eu vou parar essa atividade aqui como professor. O aluno já parou também. Não acertou nenhuma, tá? E aqui ele vai mostrar então o resumo de como foi, tá? Posso jogar de novo, revisar, tá? Ver as questões, como foram, né? Como foram respondidas aqui. Tudo foi incorreto, não acertei nenhuma. Aqui ele mostra quais foram, né? Ó, a 16, então, e a 19. Então, foram aleatórias. Primeira veio a 16 ou a 19 e depois uma ou outra. Eu não sei exatamente qual delas que veio em qual ordem, tá? Certo? Deixa eu fechar aqui. E ele vai voltar lá para a tela inicial do Quizzes. Aqui ele está pedindo uma mensagem que aparece de vez em quando, né? Que é gratuito, ele conta que os usuários divulguem, tá? Enfim, eu não vou fazer isso agora, outra hora eu faço para ajudar. E aí a gente fez aí a primeira parte, que é utilizar um quiz pronto e, e, e jogar ele. A gente pode também editar esse quiz. Vou vir aqui e vamos ver aqui como é que faz para editar esse quiz. Então, eu vou vir aqui e vou editar. Ele vai criar uma duplicata, porque eu não posso editar o original, tá? E aí agora eu tenho acesso às questões todas para poder editar elas, tá? Então eu vou poder editar individualmente cada uma delas, certo? O que que eu posso editar aqui? Então, o tipo de questão que vai ter, né? Ela é de múltipla escolha, não vou alterar isso, porque já foi criada nessa característica. Vou escolher a resposta certa, tá? O tempo que ela vai ficar disponível para o aluno responder. E aqui eu posso editar daí o texto e tudo mais. Então, eu vou vir aqui em editar. E aqui eu vou alterar, né? Então, eu tenho lá a pergunta. Posso escrever a pergunta aqui. E as respostas. Aqui, no caso, ele sumiu, tá? É um bug. Um bug que está acontecendo aí devido à versão beta de algumas funcionalidades. Está acontecendo isso aqui. Ele está sumindo. Basta eu atualizar a página, sair e voltar, que vai retornar aí sem problema, tá? Só por garantia. Certo? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou abrir, ele vai aparecer para mim a questão aqui, ó. No caso, ele tem uma imagem, né, para colocar e o texto que não está aparecendo. Eu posso copiar ele lá na parte anterior e colar aqui. Mas o que que eu posso fazer aqui? Eu posso selecionar a questão correta, né? Adicionar opção de resposta. Se eu quiser adicionar uma outra opção aqui, tá? Como não tem pergunta, ele não vai. Ele está bem bugado, na verdade. Deixa eu cancelar aqui e tentar atualizar essa página, porque tá meio estranho isso aqui. Vamos ver se vai funcionar agora. Aí agora apareceu. Agora está alterando. Então, só atualizar a página que tá tudo certo. A pergunta, as respostas, eu posso adicionar uma resposta nova, tá? Posso escolher qual opção que é a correta. Aqui eu desmarquei, eu nem lembro, eu desmarquei, não sei se eu botei a correta de novo aqui. O tempo que ela vai ficar disponível, tá? E aqui eu posso adicionar, por exemplo, uma explicação, alguma coisa assim, caso, né, caso eu queira, depois
da resposta. Depois que ele respondeu certo ou errado, eu coloco uma explicação aqui. Aqui ele está dizendo que eu preciso me promover para essa outra versão, né? Utilizar a versão, né? Super, chama Super. Sair do plano básico para o Super. E é isso aí. Então, como aparece aqui, enfim, bem fácil, não tem segredo nenhum. A gente vai criar um, então vai ficar mais fácil de entender, né? Após criar, é mais fácil de entender. E aqui na lateral, então, informações gerais sobre o teste no geral. Então, alterar o nome, se é público ou privado, se é português, inglês ou outra língua, o tempo padrão para todas as questões, tá? A idade que vai trabalhar, então, como eu falei para vocês aqui, aparece ó, 11º, eu posso botar, aqui eles botam kindergarten, acho que é jardim, né? Universidade ou desenvolvimento profissional, né? Algum outro tipo de atividade para empresa, de repente, tá? E o seu público vai ficar visível para o público, né? Vai ficar público ou privado para o público, para as pessoas. E aí posso alterar a imagem também. Essa imagem eu posso carregar do computador ou eu posso utilizar um link. Eu vou mostrar depois para vocês como que faz para utilizar o link da imagem, tá? Deixa eu cancelar aqui. E não tem muito segredo nessa parte aqui, tá? Deixa eu sair e voltar lá para outra tela. Bom, essa parte aqui, então, bem tranquilo. Explorar e a minha biblioteca, tá? Aqui a gente vai ter gráficos e resultados de acordo com a resposta dos quizzes que nós aplicamos, tá? Então, tem uma aqui que eu apliquei há 3 meses atrás, outra que eu apliquei há 3 meses atrás, essa aqui eu testei, essa aqui eu apliquei com uma turma aí, tá? E essa que eu testei agora, certo? Ele vai mostrar qual foi a taxa de acerto, né? Que teve a turma aí, quantos participaram. Então, eu consigo avaliar aqui, por exemplo, por conteúdo, se esse conteúdo aí foi atingida a meta, né? Se os meus alunos entenderam, se eu preciso revisar esse conteúdo, certo? Logo de baixo a gente tem classes, tá? Classes eu posso criar turmas, então, para trabalhar com os meus alunos. Então, eu criei uma turma aqui, por exemplo, que é a minha turma de informática, que eu tenho pela manhã aqui. Coloquei só o nome simples aqui dela. E eu posso adicionar estudantes. Então, essa aqui eu criei só para mostrar, mas eu posso criar uma classe que é bem simples, tá? Só colocar o nome, ele diz aqui, ó, Tente período 4 ou Math Club, né? Clube de Matemática. Escolhe uma cor para essa turma. E aí diz aqui que é obrigatório que os alunos entrem com o e-mail dos seus guardiões, o professor, no caso, né? Quem está criando a turma aqui. Então, vou ter que passar o meu e-mail para eles poder acessar essa turma aqui, certo? Eu vou sair, não vou criar a turma. Depois que eu configurei aquela parte lá, eu venho aqui, seleciono a turma que eu quero, e aí eu tenho aqui adicionar estudantes, também tenho aqui para adicionar estudantes, e vamos ver aqui. Esse aqui é relativamente novo, tá? Essa funcionalidade aqui. E aí, o que tem aqui? Um link. Eu vou mandar esse link para os meus alunos e eles vão utilizar esse link para acessar essa turma. Quando eles acessarem essa turma, eu posso passar a postar atividades e jogos direto para a turma e todos eles vão ter acesso direto a essa atividade aqui, tá? Aqui, por exemplo, eu também posso importar turmas lá do Classroom. Então, a mesma turma que eu criei de manhã aqui, eu importei do Classroom. E aí já vem com
os nomes todos aqui, ó, tá? Ah, ele está dizendo que ainda não aceitou o convite, né? Eles precisam aceitar o convite aqui, tá? Posso marcar aqui por estudante. Tá, tá meio lenta aqui minha internet, me desculpem, tem coisa que não tá aparecendo, vou ter que ficar atualizando a página toda hora. Mas enfim, eles têm que aceitar os convites. Eu não avisei eles, obviamente, que eles têm esse convite aqui. Provavelmente eles devem achar que é algum spam, que essa turma nunca utilizou o Quizzes, então eles não vão saber, talvez nem olharam o e-mail ainda. Eles aceitam a atividade. Não é objetivo que eles aceitem também, porque eu não vou utilizar agora com essa matéria aqui para eles, tá? Então a gente pode criar turmas aqui sim e pode importar turmas do Google Classroom, ok? Logo para baixo a gente tem então configurações, as minhas configurações de e-mail, notificações que eu vou receber. Então, se eu quero diariamente, nunca ou semanalmente. Qual o meu idioma? Deixa eu ver se tem aqui. Não tem português, então vou deixar em inglês mesmo, tá? A gente vira e mexe e confere porque pode ser atualizado e aparecer uma linguagem, uma língua nova aqui, né? Um idioma novo. Senha, eu posso fazer o update da minha senha, né? Atualizar a minha senha. No caso, eu estou usando o Gmail, estou acessando com a minha conta do Google, então eu não preciso colocar a senha aqui. Ele vai acessar com a conta mesmo. Então não há necessidade de configurar, tá? E aqui eu posso mudar o meu tipo de conta, né? Eu posso mudar para estudante, eu posso mudar para fazer update da conta, enfim, tá? Upgrade da conta, certo? Configurações. E aí nós temos aqui embaixo memes, collection, perfil e sair, né? Logout. Então, memes aqui, a gente pode criar conjuntos de memes. Como vocês viram lá, os memes eles são tipo coisas divertidas que a gente vai mostrar no meio das atividades. O cara respondeu certo, terminou a questão lá, vai mostrar um meme para ele. Para meio que tornar divertido isso, tá? A gente pode criar memes. Poderia cada aluno mandar um meme que gosta, enfim e criar aqui. Eu criei um conjunto aqui só para mostrar para vocês. Então, tem o criar, tem o conjunto que eu criei, que não tem nenhum meme. Então, se eu vir em criar, eu ainda posso colocar então o nome e escolher aqui o idioma que eu quero. No caso, não tem outra opção, né? Em inglês, porque eu não entendo nenhuma das outras, nenhum dos outros idiomas aqui. Posso deixar ele privado ou público, tá? Então, terminado, dá um OK e ele vai aparecer aqui. E aí eu tenho aqui meus memes. Então, abrir ele, vai aparecer aqui. Eu criei um conjunto chamado Memelândia. E aqui eu vou criar ou carregar um meme, né? Então, que, por exemplo, eu posso pegar uma imagem, tá? Fazer o upload de uma imagem. Deixa eu ver se eu acho uma imagem. Aqui é o meu avatar. E aqui eu colocar o texto. Eu vou deixar esse texto, vamos botar aqui, ó. Deixar esse texto aí mesmo. Tá? E aí criar um nome para o meme, que é botar esse nome aqui. Enter text here. Vou deixar com espaço, acredito que vai deixar, né? Costume aí do pessoal da informática não utilizar espaço, mas eu acho que pode. Vou salvar. E eu já tenho o meu meme aqui,
tá? Então, primeiro meme. Quando eu quiser lá nas questões, lá nas perguntas, colocar um meme, eu posso utilizar essa biblioteca que eu estou criando aqui para adicionar coisas. Pode ser coisas divertidas, por exemplo, com relação à informática. Eu recebo muito isso dos grupos que eu participo. Professores aí de matemática, pode utilizar memes com relação à matemática, enfim, pode criar conjuntos de memes aqui que, que vai ser divertido colocar lá no quiz, né? Aqui embaixo eu tenho minhas coleções, tá? Então, as coleções que eu criei antes lá na biblioteca aparecem no ladinho lá, eu posso ver elas aqui embaixo, direto, tá? São as duas particulares, né, privadas, então, Desperta Digital, que eu criei agora, e essa do raciocínio lógico, que eu já tenho há um tempo aí. E aí eu posso criar uma outra coleção aqui. Então, coloco um nome, cria ela, e depois, na hora que eu for pesquisar por quizzes prontos, ou os meus mesmo, eu posso já adicionar direto aqui. E aí, perfil e logout, que é para sair, tá? Eu vou fazer login com o Gmail, escolho a conta, e como está salvo, né? Não preciso, como eu já estou logado na minha conta no Gmail, não preciso ficar colocando senha. Isso facilita um monte. É uma a menos para decorar, tá? Voltei para a tela inicial e agora sim, finalmente, vamos criar um quiz. Aqui em Create, nós temos duas opções. Nós temos o quiz e nós temos o lesson. O quiz, tá? Ele diz aqui que é para... vou traduzir da forma do meu inglês básico, tá? Que é... Já parei, tá? Já não sei o que é essa palavra aqui. Vou usar a tradutor em português. Professores de inglês aí, me desculpem, mas o meu inglês para algumas palavras não serve. Então, envolva você ao vivo ou de forma assíncrona, deve ser essa palavra aqui, com perguntas e questionários. O quiz, né, que todo mundo sabe. E lição, a gente cria como se fosse criar uma aula, tipo um PowerPoint mesmo. E o bacana é que nós conseguimos, no meio dessa aula, colocar perguntas e interagir com os alunos. É muito parecido com o que faz a ferramenta Mentimeter, para quem conhece aí, tá? Que é criar apresentações que a gente pode interagir com os alunos, que eles possam interagir em tempo real. Perguntas, né? Eles não precisam responder no caderno ou abrir outra ferramenta ou, enfim, eles respondem na hora, ao vivo, e o resultado aparece aí na tela. Então, são duas formas. Questionário, esse básico que a gente faz, que é a ferramenta já tem há tempo, né? E a lição. Eu vou começar por questionário. E aí a primeira coisa que nós vamos fazer é dar um nome para esse questionário. Então eu vou colocar aqui. Desperta, Amalk, turma. Essa é a turma 4 ou 5? 4? 3? 3, né? Turma 3. E vou escolher aqui os assuntos relevantes, né? Mais ou menos o que tem a ver. Vamos botar aqui desenvolvimento profissional, né? Não que eu vá utilizar perguntas nesse sentido, mas é para isso, né? E aí eu vou configurar o meu quiz. Primeira coisa que eu vou fazer aqui é adicionar uma foto para o meu questionário, tá? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu posso arrastar uma imagem para cá, se eu tiver imagem na área de trabalho, eu seguro ela e arrasto para cá, ela vai adicionar. Eu posso simplesmente clicar aqui para fazer o upload dessa imagem, né? Buscar essa imagem aqui e carregar ela, ou eu posso utilizar um link. Essa aqui é a forma mais fácil. A gente tem a imagem no computador, pega aí, baixa e coloca lá, né? Para utilizar o link, eu gosto mais quando eu não quero ficar baixando imagem, tá? Então, o que eu faço para utilizar um link aí? Vou vir aqui no Google,
Google Imagens e vou procurar aqui. Vamos ver se acha que é a imagem da Amalfi. Vou pegar aqui essa imagem. Pode ser. Essa aqui. Cliquei na imagem. Então, como é que eu faço para pegar essa imagem aqui? Eu vou abrir essa imagem em uma nova guia. Tá? É a maneira mais fácil. Abrir em nova guia. E aqui na nova guia ele vai mostrar, ó, a imagem e no final .jpg, que é a minha imagem, tá? Vou copiar esse aqui, vou vir aqui e colar. Às vezes não dá certo, às vezes dá certo. Às vezes vai dizer, ó, esse não é um link de imagem, não vai funcionar, tá? Vai ficar vermelhinho aqui e vai dizer que não deu certo. E a maioria das vezes aparece aqui, tá? Vai depender do tipo de imagem que tá abrindo aqui, a extensão da imagem, certo? Vou escolher o idioma. Aqui sim a gente tem várias opções de idioma, inclusive o português está por aqui. Aqui tem bastante mesmo. O Quizzes, como eu disse, ele está meio bugado ultimamente, última semana aí tá. Tem que ficar atualizando a página para ele mostrar pode ser desenvolvimento profissional e vou salvar. Aqui ele salvou, vocês viram que ele selecionou tudo certo, tá? O idioma aqui deve estar português, ó. Só não mostrava, tá? Só não estava mostrando, mas estava selecionando. Então eu vou ignorar um pouco esse bug aí, tá? E aí aqui embaixo ele vai dizendo para mim o índice de qualidade do questionário. Então, conforme eu for preenchendo os requisitos, ele vai colocando esse questionário aqui como com uma nota, né? Então tá 7,5 porque ainda não adicionei nenhuma pergunta. Isso aqui não é muito relevante, porque 7,5, um quiz que não tem pergunta nenhuma, só porque tem imagem e tudo mais, 7,5, mas tudo bem. E aí a gente vai escolher a primeira pergunta aqui, né? Configurações que eu já mostrei antes do tempo. E aqui eu vou escolher se eu quero múltipla escolha, caixa de seleção, preencher as lacunas, votação, aberto ou deslizar, tá? Aqui eu vou criar uma aula. Deslizar seria slide, tá? Só que ele está traduzindo como deslizar. Deixa eu limpar a tradução aqui. Uh, deixa assim mesmo, tá? Então, vou deixar aqui para não confundir. Então, múltipla escolha, caixa de seleção. Aqui seria para colocar, né? Preencher a caixa lá em branco, gráfico. Que aqui fica aberto para o aluno escrever o que ele quer. E aqui para criar um slide, né? Criar aquela aula. Vamos pegar múltipla escolha aqui. E aí vai aparecer a mesma opção que apareceu antes lá. Quando eu vou adicionar a pergunta, né? Então, vou colocar aqui uma pergunta, por exemplo. Sobre qual assunto foi a live 11? Aqui eu vou dar as respostas. Eu posso utilizar aqui também imagem, tá? Uma mídia na minha pergunta e a mesma coisa de antes. Então, imagem, áudio, vídeo. Isso aqui ele está colocando como new, tá? Novo, é porque são recursos novos. É bem recente mesmo. O Quizzes ele era mais simples, ele tá melhorando bastante. E aqui eu vou colocar o código, né? Então, vou ter que pegar uma imagem lá. Por exemplo, vou pegar uma imagem aqui, live. E aí vou pegar qualquer uma. Vou pegar essa aqui, ó.
Vou abrir ela em nova guia. E aqui vou copiar. Você colocar aqui. Vou ter aí a imagem da minha pergunta, né? Quizzes, vou por aqui. ahn, que mais a gente pode colocar aqui? O Drive. Beleza. Três opções de respostas e aqui eu posso colocar imagens também na resposta. Só que ele está dizendo o seguinte: você pode colocar texto e imagem nas respostas, porém não pode colocar os dois ao mesmo tempo. Então, se eu quiser colocar uma imagem, ele vai dizer que eu tenho que trocar, tenho que tirar o texto e deixar só a imagem, tá? Então, esse aqui é ah, um problema não, né? É uma diferença aí que tem no Quizzes, que a gente não pode colocar os dois ao mesmo tempo, tá? Então, é um ou outro. Vou botar mais uma opção aqui. Eu vou pôr aqui Telegram completo, tá? E é isso. Configura aqui o tempo e salva. Salvei. Ah, tem que escolher a resposta certa. Quase ia esquecer, né? Vou colocar aqui, marcar a resposta, a opção alternativa correta. Vou salvar. Vocês viram que ele avisa, né? Beleza. E aí eu posso ir adicionando mais perguntas, quantas forem necessárias, seguindo aqui, utilizando esses botões aqui de baixo. Então, um checkbox. Checkbox é que vai ter mais de uma alternativa correta. Posso ter várias, né? Então, vamos lá. Quais destas trocar aqui? E aí a resposta é todas elas, tá? Vamos pegar aqui uma imagem. Deixa eu pegar aqui a imagem que eu utilizei no slide antes. Tá bem fácil de achar aqui. Isso aqui, ó. Ele está carregando a imagem, certo? E aí eu escolho o tempo aqui para. Vamos botar aqui 30 segundos. Vou salvar. E eu já tenho duas questões aqui. Então ele é bem simples, tá? A dinâmica para criar aqui é bem simples. Vamos para o próximo aqui. E aqui a resposta, né? Então, vamos fazer uma pergunta aqui. Ah, não ficou a melhor das perguntas, mas tudo bem. Eu vou botar a resposta, né? Posso botar uma alternativa, então gamificação, tá em inglês, né?
Então tem as alternativas aqui. Eu vou colocar aqui 30 segundos e vou salvar. Tá? Então a pessoa, o aluno, ele vai ter que escrever a resposta dele. É isso que vai aparecer para ele lá, certo? Gráfico. Aqui é quase como se fosse uma múltipla escolha, né? Ah, aí eles vão escolher e vai gerar um gráfico, certo? Então também bem simples de entender. Aqui é parecida com aquela de antes, né? A gente não tem uma resposta correta para essa. Essa aqui é tipo, eu posso usar no final, né? Como se fosse um feedback. O que você achou da aula? E aí vou deixar aqui o tempo para responder. Vou coletar essas respostas. E o último aqui é adicionar slides, né? Que é para criar uma apresentação, uma aula. Depois eu vou fazer isso na sequência. Terminei aqui. Vou clicar aqui em Done. E aí vai aparecer aqui o meu quiz. E aí eu só vou jogar, né? Criei ele. Eu posso criar um quiz, iniciar ele ao vivo, como eu comecei antes, né? Passar como tema de casa, então, aqui, ó, passar como tema de casa. Quando, né? Para quando? Vou selecionar aqui a turma também. Eu tenho a turma que eu posso mandar para eles. Posso dar um prazo, né? O deadline seria o prazo final, certo? Então, aqui vou marcar o dia, tal, e, né? E vai deixar marcado aqui. Ou se eu não tiver prazo. No caso aqui, ele vai pedir para fazer upgrade para a versão super. E aí seleciona a turma, que é opcional, né? Adicionar a turma. Enfim, várias configurações que a gente já viu antes também, que podem ser usadas, certo? Ou iniciar o quiz ao vivo. Eu vou pegar aqui esse aqui que a gente não viu antes. Vou dar um continue. E aí vai ter que acessar a página aqui de novo, tá? Eu vou pegar aqui uma janela anônima e vou acessar para mostrar para vocês o resultado bem rapidinho. Acessou, acessa aqui com o código, né? E aí vou acessar lá. Para o jogo, meu nome já está aqui, vou iniciar. Ele vai esperar, né? O professor. Então, o professor vai iniciar. Deixa eu dividir a tela aqui para nós ver como é que é. Tá? Deixa eu ver aqui. Não tá certo isso aqui. Deixa eu fechar aqui. Meu Deus.
Não dá pra. Eu não aceito a tela pequena. Tudo bem, vamos lá então. Vou dar um start aqui e vai começar aqui, né? Então, ele é uma apresentação, basicamente, tá? Tem um tempo, ele vai dar a musiquinha, vai dar a pontuação lá em cima e vai mostrar a posição que o aluno tá. Quando, quando todos responderam, ele já vai mostrar aqui o gráfico, né? E aí o professor pode passar para a próxima. O aluno vai esperar o professor passar. Então, vai no ritmo do professor. Vocês podem ir falando, passando a aula, e os alunos já com o quizzes acessado vão respondendo, né? Feito, todo mundo respondeu. Vai mostrar o placar, pontuação, colocação, o aluno vê. O professor também vê isso, né? Ele pode estar mostrando na apresentação aí. Vocês viram que eu acertei, porque eu coloquei a palavra exatamente igual uma daquelas que eu coloquei lá, das alternativas, né? Vai mostrar o gráfico e o professor vai passando. E aí quer dizer que eu completei todas elas, né? O gráfico, no caso, esse aqui é para gerar um gráfico, tá? Ele vai mostrar para os alunos aqui o gráfico. Aqui já vem mostrando, né? E a última é aquela que eu posso colocar a minha opinião lá, né? E tá feito. Terminou, terminou aqui também. Não tem mais, né? Essa era a última questão. Você quer encerrar o quiz? Sim, quero encerrar. Vamos fechar aqui também. Ele vai voltar lá para minha tela. Vai mostrar os resultados aqui, todas que foram assertivas, a assertividade, aliás, das questões, questão por questão, né? Eu posso, eu posso gerenciá-las por assertividade, então quais acertou mais ou menos, eu posso gerenciar para mostrar aqui, né? Enfim, deixa eu sair e a gente volta aqui para a tela inicial do Quizzes. Aqui na tela inicial do Quizzes, então a gente vai criar agora uma aula, tá? São duas opções para criar a aula. Então a gente pode vir nesse botão de Create e criar uma lesson, ou neste botão de Lesson aqui em cima, certo? São as duas opções. Alguma dúvida até agora? Deixa eu ver o chat aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém já usa o Quizzes? Já usou o Quizzes? Tem alguma dúvida? Não? Tudo certo, então, vamos lá. E aqui a gente tem o lesson, tá? Então, eu vou criar aqui. ah, ele está dando um exemplo, né? Se eu quero assistir, ele vai mostrar para mim aqui que isso é novo e tudo mais, tá? Mas eu vou dar iniciar aqui. Vou criar o nome da aula. Vou botar aqui, Esperta, turma 3.
e vou dar um next. E aí ele vai aparecer aqui como se eu estivesse criando slides, tá? O que que a gente faz aqui? É muito simples. Ele não dá muita opção aqui de layout, tá? É o que a gente tem é esse, que é o layout de capa, né? A intro, que eles chamam, introdução do slide, ou slide de introdução. Nós temos o nome já aqui, o nome que vai aparecer aqui. Nós podemos utilizar um texto alternativo, então, aula de exemplo para a... Beleza. Coloquei o texto aí e posso escolher uma imagem. Então aqui ele já tem, ó, algumas imagens aí que eu posso utilizar. Tá? Posso deixar essa aqui, por exemplo. Posso fazer o upload de uma imagem que eu queira, que eu tenha. Posso utilizar um link para pegar a imagem, tá? Então posso colocar o link aqui, posso colocar um áudio, posso colocar um vídeo. Bem simples, tá? Mais simples que o PowerPoint. Bom, essa parte aqui, sim, muito simples. A gente coloca coisas que coloca no PowerPoint, no apresentações, e tudo certo, cria slides. Porém, a vantagem de usar essa ferramenta aqui é que quando a gente adiciona um slide, a gente tem a opção de colocar. São vários slides aqui, né? Nós temos lá o slide de título e subtítulo, que é o que tem lá padrão no apresentações e no PowerPoint. O de conteúdo de título, que a gente coloca tópicos, né? São tópicos em um título. Esse aqui não tem muito o que fazer, a gente só pode colocar os tópicos e o título. Nós temos o de título e texto, tá? E nós temos aqui embaixo os que podem ser inseridas mídias. Então, eu posso colocar aqui um título, um texto e uma imagem, um título, tópicos e uma imagem, um clipe, né, um vídeo e um vídeo externo. Então, são vários, um audioclipe, no caso, aqui colocar uma música e aqui colocar um vídeo externo. Tipo, pegar um link lá do YouTube e colocar aqui para assistir, certo? Toda vez que eu uso um deles, tá, ele vai adicionar aqui um novo, eu não consigo alterar o layout aqui. Não dá para alterar o layout. Eu tenho que excluir se eu não quero esse, então tem que excluir, vir aqui e adicionar de novo, tá? Vou colocar aqui um de título e conteúdo, texto. Vou deixar assim. Posso adicionar aqui um com conteúdo e tópicos, né? Vou deixar assim mesmo. E posso adicionar uma imagem. Então, a imagem eu vou ter que pegar aqui, né?
deu algum problema, porque está demorando, a imagem é pequena, não é tão grande não. E adicionei a imagem. Só que o bacana mesmo disso aqui é que a gente consegue colocar perguntas, né? Então eu consigo ser interativo nessa apresentação, coisa que a gente não consegue lá no PowerPoint no apresentações, tá? Não com os alunos utilizando em tempo real isso. Então, por exemplo, eu posso adicionar aqui um slide de múltipla escolha. Então ele vai fazer o quê? Ele vai adicionar um slide aqui e eu posso criar o slide aqui na lateral, colocar a pergunta, as respostas e deixar aí minha apresentação interativa, né? Então posso colocar aqui, por exemplo, qual dessas ferramentas aqui, duas opções, né? Então são duas opções que o aluno pode responder. Aqui eu posso adicionar uma, uma imagem, né? Enfim, não vou colocar a mesma coisa de antes. Todas elas eu posso configurar o tempo que vai durar, e aí eu posso ir adicionando conteúdo, adicionar mais um conteúdo aqui. Faltou a pergunta correta, a resposta correta aqui. Vou adicionar mais um conteúdo. E aí eu posso adicionar um outro tipo de slide. Posso adicionar mais conteúdo. Ele não deixa, se não colocar, não fazer a pergunta, ele não vai deixar adicionar outro. Ó, tem que fazer. Beleza. E assim por diante, tá? Então, este é o Quizzes, certo? Se eu quiser, posso publicar. Eu não quero, eu vou excluir todos aqui, basicamente. Vou até voltar aqui. Vou pegar esse aqui e vou excluir ele. Vou deletar. Então, voltei aqui, vou apertar em Delete. Se eu tenho certeza que eu quero deletar esse quiz, eu vou deletar. E não salvei. Certo? Então, é uma ferramenta extremamente simples. Como eu falei no início, a gente tem que adaptar para cada professor vai usar de uma forma. Algum professor vai achar melhor utilizar o slide, outro professor vai achar melhor não utilizar, um professor vai achar melhor utilizar perguntas de múltipla escolha, outro para formar gráficos e assim por diante, tá? O interessante da ferramenta, que eu volto a falar quando a gente fala de gamificação, utilizando quizzes e Kahoot. E quando a gente fala de interação, tornar uma parte da aula, né, porque não dá para basear uma aula inteira só nisso, mas tornar uma parte da nossa aula gamificada, é criar, utilizar essas mecânicas, aplicar essas mecânicas no conteúdo, que é o quê? Premiação, o aluno recebe pontuação e ranking dentro da atividade, e essa disputa, esse clima de disputa, né, é bacana, promove muito essa vontade de fazer, e o tempo, a questão do desafio e tudo mais, isso cria esse ambiente de gamificação. Voltando, né? Não é o essencial, não é o melhor que a gente tem, porque seria bom que tivesse uma ferramenta mais avançada para fazer isso, criar games mais avançados, mas é um simples que a gente consegue fazer de forma rápida, consegue trabalhar, criar algo de forma muito rápida, produzir, né? E aí vai ajudar bastante, certo? Alguma dúvida sobre quizzes? E aí eu dou uma palhinha aí no Kahoot.
O bacana do Quizzes, eu esqueci de falar, é que a gente não precisa se preocupar em ficar salvando as coisas. Ele salva tudo automático. Então, desligou o computador, perdi o que eu estava fazendo. Não perdeu, ele salva como um rascunho. E vai estar ali. Quando a gente chegar aqui nas nossas coleções, né, na nossa biblioteca, vai aparecer aqui e vai aparecer como um rascunho. Então, eu posso vir aqui eu não tenho nenhum, né, mas vai aparecer aqui os rascunhos, tá? Aqui, ó, aqui, por exemplo, é um rascunho. Se eu estava criando hoje de manhã, ele está aqui como draft, rascunho, tá? Eu não terminei. Eu fiz o quê? Eu só criei. Criei um, coloquei uma imagem como capa e não coloquei questão nenhuma. Então, beleza. Ele fica salvo como rascunho. Mesmo se o computador desligar e a gente parar no meio da atividade, ele vai ficar como rascunho, certo? Alguém aí já utilizava o Quizzes? Vamos ver se tem alguém que utilizava aí, que já conhece. Ou Kahoot. Ninguém? Vamos lá então. Eu tinha testado. Bom, para acessar o Kahoot, kahoot.com, tá? E aí a mesma coisa. O site do Kahoot ele é um pouquinho mais carregado, tá? Um pouquinho mais, como eu disse, cheio de coisa. Ele era muito mais simples há um tempo atrás. Hoje já não é mais, né? E a gente pode utilizar aqui através do login. Então, vou fazer login da mesma forma. Vou utilizar o login do Google. Eu já tenho um aqui, né? Eu nem sei se a senha está certa. Vou tentar. Se não, uso o Google para acessar. Como vocês podem ver, como eu falei, né? O Kahoot ele tá um pouco mais complicado de entender porque tá tipo cheio de coisas aqui, né? A tela ficou bem carregada com informações e a gente pode se perder um pouco aqui. Mas não é tudo isso não. Só saber para onde ir que tá tudo certo, tá? Então nós temos aqui características muito parecidas com o que tem lá no Quizzes. Só que ele tem algumas diferenças, tá? A dinâmica do quiz, ela é muito parecida. Porém, o Kahoot, quando a gente quer utilizar só quiz, só aquele jogo rápido de perguntas e respostas, e motivar um pouco os alunos com esse estilo de gamificação, o Kahoot ele se sai um pouquinho melhor, porque ele tem algumas características, algumas ferramentas que podem ser, que são aplicadas aí e que ajudam bastante, tá? Bom, primeira coisa que aparece aqui, nosso perfil, tá? Perfil aqui no lateral. Todo esse resto aqui, com exceção desse canto aqui superior direito, o restante aqui é meio que irrelevante para a gente olhar agora, tá? Não vai ser interessante nesse momento. Então nós temos aqui na barra superior, Home, essa página que nós estamos, Discover, que é para descobrir, então, aquela mesma página de pesquisa que nós tínhamos lá no Quizzes, tá? Aqui chama de Explore, certo? Aqui no Kahoot é o Discover, ó, é a mesma coisa. Pesquisar sobre alguma coisa, e aqui pesquisar sobre alguma coisa, tá? E aí, vamos ver se eu acho aqui.
Por exemplo, biologia, que foi o exemplo que eu usei antes. E vai aparecer aqui conteúdos de biologia, certo? Então posso escolher qualquer conteúdo aí. E aqui eu tenho vários filtros, né? Então, os filtros que eu posso utilizar e os assuntos que eu posso selecionar, tá? E aqui outros filtros também, né? Foi criado por estudante, por professor, em que língua ele tá. Posso procurar aqui, tem outras, né? Mais línguas. Parte de pesquisa aqui, bem legal. Então, bem fácil de pesquisar. Então, essa parte aqui é bem tranquila, tá? Ah, o que a gente tem aqui, além de pesquisar, é o Kahoots, os que eu tenho na minha biblioteca, né? Então, que são os meus, os que eu criei ou os que eu peguei já prontos, tá? Eles vão aparecer aqui. Então, ele vai dizer, por exemplo, que foi quando foi criado, né? E quem é o dono. No caso, ele está dizendo que todos eles eu sou o dono, mas eu só porque eu peguei eles e alterei. Alguns eu criei, tá? Então, este eu criei. Esse aqui foi duplicado, ó, dois que está dizendo aqui, ó, duplicate of música brasileira, tá? São dois, é um que eu dupliquei. Esse de matemática eu também dupliquei, se não me engano. Esse aqui também dupliquei. Esse aqui eu criei. Esse aqui eu dupliquei. E esse aqui eu criei, certo? Então aparecem aqui todos os meus quizzes. Como é que faz para saber qual foi que eu criei, qual foi que eu dupliquei? Só se tiver escrito aqui duplicate of, né? Bom, vamos lá. Pesquisei um Kahoot lá. Aqui eu vou continuar chamando de quiz, né? Mas aqui eles chamam de Kahoot. Então, os meus Kahoots, pesquisei um, abri ele, não vai dar tempo de eu explicar tudo, vai ficar por tirar dúvidas, mas ele vai ter aqui também as mesmas características lá do quiz. Ele vai mostrar a pergunta, né? No caso aqui ele não mostra a resposta, mas ele está mostrando a pergunta. Se eu quiser ver as respostas, eu vou clicar aqui, ó, tá? Show Answers. E aí vai mostrar as respostas, qual está certa e tudo mais. Uma característica bacana do Kahoot, que não tem lá no Quizzes, é que além de utilizar a cor nas respostas, ele também utiliza um símbolo, o que facilita, o que torna mais rápida a visualização do aluno, né, do aluno relacionar a pergunta, a resposta no quadro com a alternativa que aparece no celular, por exemplo, no aplicativo, tá? E aí, abrir aqui o Kahoot e aí eu posso jogar ele ou eu posso editar. Então, quando eu clicar em editar, ele vai criar uma duplicata, né? Para mim, porque eu não vou alterar o original, senão virava uma bagunça, tá? E aí vai aparecer aqui, ó. Vai dizer que é para mim duplicar, duplicar. E aí apareceu aqui as perguntas todas, né? Então, a dinâmica é a mesma. Posso colocar respostas aqui, colocar a pergunta aqui, selecionar qual delas é a certa, tá? Então, seleciono qual delas é a certa e eu posso adicionar imagens, tá? Então, um vídeo, pegar uma imagem que tem no do próprio Kahoot, ele não vai deixar eu mandar ou por pesquisar outras imagens aqui, né? Ele vai ter que ser essas que tem no Kahoot aqui.
Essa é uma diferença. Posso cortar a imagem, várias ferramentas de edição aqui. O tamanho, né? Quanto da imagem está revelado, então eu poderia. Quanto da imagem vai ficar mostrando, né? Ele vai ficar tirando ali, ó, as partes. Só que ele está dizendo o seguinte, ó, que isso aqui, essas três opções aqui são pagas, tá? A versão premium, acho que chama, né? Versão premium. E aí eu não tenho, não vou deixar. Eu não quero adentrar muito aqui porque não vai dar tempo de eu ver tudo, vai ficar pela metade. Eu acho que eu vou deixar pro tirar dúvidas, né? Já tá quase em cima da hora aí. Vocês têm alguma dúvida agora? Algo que vocês queiram ver? Alguma possibilidade? Algum professor que se interessou e tem ideia de fazer alguma coisa? Quer saber se dá, se não dá? Não? Tudo bem, então. Ah, então, pessoal, como eu falei para vocês, quando a gente fala de, só para encerrar aqui, quando falamos de gamificação, é algo que às vezes pode soar até assustador, né? De trazer um jogo para a sala de aula. E não é bem a realidade da gamificação, tá? A gamificação é bem isso mesmo que eu falei no começo ali, é utilizar mecânicas de jogos, e mecânicas de jogos essas, por exemplo, que eu falei, que são as mais básicas, não vou me aprofundar em todas elas, mas a mais básica delas é a pontuação, a recompensa, né, pelo trabalho, e, e eu acho que isso é bem interessante para trazer para a sala de aula, para trazer engajamento para os alunos. Tá? É um resultado é bastante expressivo quando você aplica um Kahoot no final de uma matéria, né, no final de um conteúdo para os alunos e ver eles pulando aí da mesa, pulando da cadeira, né, empolgados com a pontuação, com o primeiro, segundo, terceiro lugar, faltando 10, 15 perguntas e eles vendo que dá para chegar em primeiro, mesmo quem está em último, tá? O sistema de pontuação, tanto do Quizzes como do Kahoot, leva em conta não só a resposta certa, mas o tempo que você levou para responder. E isso conta muito, tá? Então, às vezes um aluno errou de 20 perguntas, errou as primeiras 5, tá lá em último, ele ainda tem tempo de chegar em primeiro com sobra, tá? Então é bem bacana essa mecânica deles aqui de pontuação, tá? Espero que eu tenha ajudado vocês, que vocês usem também o Kahoot, o Quizzes, né? O Kahoot, infelizmente, não vai dar tempo de ver tudo. Na próxima aula, na, no Tira Dúvidas, eu me comprometo a trazer para vocês. Eu sei que se não for eu, ou quem for fazer o Tira Dúvidas vai tirar essas dúvidas aí de vocês e também vai apresentar o Kahoot. Eu vou deixar explicado lá que faltou. E obrigado pela atenção de vocês. Qualquer coisa a gente está aí à disposição.